Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É o que mais nós desejamos nesta tarde de terça-feira, dia 12 de agosto de 2014. O que nós desejamos? Que Jesus seja louvado, adorado, conhecido, amado, procurado, desejado, que Ele seja tudo em todos. Esta é a razão deste programa. Esta é a razão de por que nós nos dedicamos à evangelização. Aquilo que nós experimentamos na nossa vida, do poder redentor, salvador de Jesus, queremos levar a todas as pessoas, de todas as partes do mundo, e se Deus quiser, nós chegaremos lá com a sua ajuda, querido ouvinte, querido telespectador, querido internauta. Quero retomar os nossos programas passados, de cima dos telhados, que vai ao ar pela Gospel Mira toda terça-feira às 14 horas, sobre uma catequese muito leve, vamos dizer assim, sobre as partes da missa. Na verdade, a minha intenção é transmitir a vocês um modo de como nós podemos tirar, aurir da celebração eucarística o máximo de proveito para nós, para as demais pessoas, para a igreja do mundo inteiro, mas sobretudo para o louvor e adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na semana passada, nós falávamos sobre o Evangelho e a oração dos fiéis. Só que, terminando a pregação do Evangelho e a homilia que o sacerdote faz, nós rezamos, nós damos como que uma resposta àqueles apelos de Deus para nós, sobretudo no Evangelho. Nós damos uma resposta para Deus, confessando, professando a nossa fé. Neste domingo passado, a igreja determinou para nós a recitação do credo, aquele credo mais comprido, que é o credo niceno-constantinopolitano. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário com vocês sobre um folheto que me chegou às mãos, de um culto ecumênico celebrado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Este culto era o programa dos formandos de Direito da Pontifícia Universidade Católica. O título é Celebração Ecumênica dos Formandos em Direito PUC Minas. A pessoa que participou deste culto me entregou o folheto, admiradíssima com o credo, que por ocasião deste culto foi proclamado. Neste credo, duas palavras não podem ser aceitas definitivamente. Vou ler para vocês. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da jovem Maria. Prestem atenção. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Atenção. Na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus queridos, infelizmente, não podemos aceitar calados que isto conste de uma celebração chamada ecumênica. Por quê? Porque o texto aceito, o credo aceito por todas as confissões cristãs, católica, ortodoxa e protestante, e professado pelo CONIC, que é a Comissão Nacional das Igrejas Cristãs no Brasil. O credo que essas igrejas proclamam, confessam, é o credo niceno-constantinopolitano, que diz assim: cremos em um Deus Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E cremos em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, consubstancial com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas por nós, seres humanos, e por nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou por obra do Espírito Santo, e da Virgem Maria, e foi feito homem. Foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Cremos na Igreja, una, santa, universal e apostólica. Professamos um só batismo para o perdão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida da era vindoura. Amém. Creio que vocês devam ter percebido que as duas negações daquele credo, que não é o credo, estão salvas, estão corrigidas, estão exaltadas neste que é aceito por todas as igrejas protestantes, históricas, tradicionais, a Igreja Católica e a Ortodoxa. E vem de um concílio, o Concílio Niceno-Constantinopolitano. Portanto, é de fé que Jesus nasceu da Virgem Maria e que a nossa igreja professada é una, a igreja na qual nós cremos é una, é santa, é universal, um outro nome para a palavra católico, e apostólica. O que passar disso, meus queridos, é invenção da cabeça dos homens. As grandes heresias na história começaram
pela inserção ou pela redução de supostas, redução da verdade, e pela inserção de uma média que se quer fazer para se conseguir a suposta unidade, que não é esta certamente que vem de Jesus, mas aquelas que os homens querem construir, fora da intenção com a qual Jesus pediu, pela qual Jesus pediu na sua oração e que está lá no Evangelho de João 17. Portanto, tomemos cuidado com os modismos que se inserem na liturgia, porque daí vem os graves erros de doutrina, de fé e de moral. Então, foi um pequeno parênteses que eu fiz, porque se você for participar algum dia de algum culto ecumênico, preste atenção nas concessões indevidas, infiéis que se fazem para tentar dizer que tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O aprofundamento dessas duas diferenças que eu citei para vocês será objeto de um aprofundamento que eu deixo para você mesmo fazer no catecismo, em padres que realmente conhecem a sã doutrina da fé e podem ensinar vocês muito mais categoricamente do que eu. Entramos então agora na hora do ofertório. O ofertório começa com a procissão das oferendas. O que é que nós trazemos para o altar? Para ser a oferenda que Jesus usou na ceia. Vale a pena um parênteses aqui também. No Antigo Testamento, o sacrifício que se oferecia a Deus para o perdão dos pecados era o sacrifício de animais. Era o sangue de animais. Sabe-se que a vida está no sangue. Quando se oferecia os animais para Deus, era para pedir a remissão o perdão dos pecados. Ora, quem pecou foi um humano. Era o sangue desse humano que deveria ser derramado. Mas se fosse sangue humano derramado para o perdão do pecado do primeiro casal, ele seria inútil. Por quê? Porque vejam bem, nós fomos criados por um amor eterno, perfeito, de Deus, santo, de Deus, pela sua criatura. A sua criatura pisou na bola, pecou, disse não para Deus, não quis viver na dependência de Deus. Prestou ouvidos à sedução do maligno. Mais ou menos como Pedro, que no evangelho desse domingo está caminhando sobre as águas. Não é? Pedro está caminhando sobre as águas e, enquanto as ondas estavam quietinhas, Pedro conseguia andar bonitinho. Mas de repente ele prestou atenção no vento, prestou atenção nas ondas que se levantavam ao seu redor, teve medo e começou a afundar. E é assim também conosco. Nós não temos condição
de nos salvar a nós mesmos. Não somos salvadores de nós mesmos. Pedro, então, precisa da mão de alguém que, estendida para ele, o segure com firmeza e o puxe para dentro da barca. Por isso, o homem é que deveria entregar a sua vida a Deus, mas não está ao nosso alcance pagar o resgate do nosso sequestro. O demônio, com sua mentira, nos sequestrou da mão de Deus. E o resgate pedido, São Pedro mesmo é que vai dizer: olha, nós não fomos resgatados com o pagamento, o preço em ouro e prata, mas pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é com o sangue de animais, como foi no regime da antiga aliança. Agora nós estamos numa nova aliança, uma guinada fenomenal. Porque alguém se fez homem no nosso lugar, assumiu a nossa condição humana menos no pecado, entregou-se a Deus de uma maneira humana, plena, que é Jesus Cristo. E ao derramar seu sangue por nós, operou a nossa redenção, a nossa remissão. Portanto, quando nós estamos na celebração eucarística e chega este momento da procissão das oferendas, nós temos que acompanhar esta procissão, a menos que o padre mande você se sentar, mas deveríamos acompanhar em pé, porque é uma procissão do fundo da igreja até o altar. E nós, ao estarmos em pé, estamos colocando o nosso corpo como que em comunhão com aquelas pessoas que estão indo em direção ao altar, onde vão colocar o pão e o vinho, que serão consagrados pela efusão do Espírito Santo e pelas mesmas palavras de Jesus que ele pronunciou na ceia. Só que nós estamos no regime da nova aliança. E nós somos sacerdotes no sacerdócio de Jesus. O nosso sacerdócio é o sacerdócio comum de todos os batizados. Existe o sacerdócio ordenado, que é aquele próprio do clero, e que é também participação no único e eterno sacerdote, no sumo e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo. Portanto, nós também temos que fazer a nossa parte, a oferenda de nós mesmos. A oferenda de nós mesmos. Portanto, você pode, queridos amigos, irmãos, vocês podem participar da missa com este pensamento: o que está sobre o altar não é apenas o pão, não é apenas o vinho, é todo o meu ser humano, falível, pecador, limitado, mas, como diz a oração desta semana, de filho, que na comunhão com Jesus, o Filho amado do Pai, somos um só na filiação de Jesus. Por isso, isto vai ter uma consequência muito grave e séria, mas ao mesmo tempo profunda e maravilhosa. Porque na hora em que o padre, depois da oração eucarística,
depois da oração eucarística, que nós deveríamos conhecer, aprofundar, estudar, porque são riquíssimas de conteúdo, vai chegar o momento da consagração. Consagração do quê? Das oferendas. E quais são as oferendas que estão sobre o altar? A hóstia e o vinho. Só? Não. Você se colocou naquele pão e naquele vinho. Você se colocou ali. E agora, quando Jesus, pela boca do celebrante, impondo suas mãos sobre as oferendas, invoca o Espírito Santo, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que estas oferendas, que são 3, o pão, o vinho e eu, você, estas oferendas se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a sua vocação. Esta é a minha vocação. Ser para o mundo um pão consagrado, uma hóstia consagrada, alimento para a vida do mundo. Não que eu tenha a vida para dar para os outros, mas a vida que eu quero levar para os outros é a vida que Jesus me dá. É a vida para a qual eu quero que as pessoas, imbuídas do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, aceitem, acolham de coração. E aí vem as palavras mesmas que Jesus pronunciou na Santa Ceia. E agora vai pronunciá-las pela boca do sacerdote. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Vós quem? O mundo inteiro. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, para o perdão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Olha bem, naquele momento, o pão não é mais pão. O pão é a carne de Jesus, é o corpo de Jesus. O vinho não é mais vinho. O vinho é o sangue do Senhor. O mesmo sangue que jorrou, que brotou durante toda a paixão de Jesus, não só na cruz. Mas é também aquela pessoa que se colocou sobre o altar. Já não sou mais eu agora, é Cristo que vive em mim. E por isso, no final da missa, quando o padre diz, vamos em paz, ele não está falando assim, agora vão, aproveitem o domingo, divirtam-se, esqueçam de tudo que aconteceu aqui, você cumpriu o seu preceito dominical, tá ótimo, salvou a pátria. Não é bem assim não. Agora começa a minha missão de ser pão vivo para a vida do mundo. Sangue que eu devo derramar no cumprimento da minha missão como pai, como mãe, como religiosa, como sacerdote, como leigo, como profissional. Lá onde eu vivo, lá onde eu exerço as minhas funções de cidadão, de cristão, quem eu devo ser? Um outro Cristo, que foi consagrado
no altar da missa de cada dia. Se nós vivêssemos esta coisa maravilhosa, gente, o mundo seria outro. Sugiro que você anote no seu caderninho esta sentença: minha carne é para a vida do mundo. Como? Por que é? Como é que pode ser? Minha carne dada para a vida do mundo. Se eu não me salvo, não sou salvador de ninguém. Mas acontece uma coisa, que depois da consagração, vem a comunhão. Vem aquele momento em que eu, embora indigna, não sou digno de que entreis em minha morada, e pedimos que uma só palavra do Senhor Ele diga para mim, e eu já serei salva. Se essa palavra for acolhida, já serei salva. Portanto, vai acontecer agora um gesto que é a maior comunhão, a comunhão mais perfeita que existe neste mundo, é a comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Não existe outra comunhão. Nós estamos acostumados a dizer que a mulher grávida, a mãe, é aquela que tem a maior intimidade do mundo, porque pode trazer e traz no seu seio, no seu ventre, aquilo que ela gerou, aquele e aquela que ela gerou. Realmente, vejam que comunhão maior. E eu digo, há uma sim, que supera a esta, que é a comunhão com o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E é por isso que esta carne e este sangue do Senhor que eu comi e bebi, que me foi dado, que me foram dados, como graça, como dom, eu agora preciso entender que a partir deste momento, já não tenho mais o direito de viver para mim, mas para aquele que me tornou uma com Ele. Nessas campanhas, e agora nós vamos ver muito isso nas campanhas políticas, todos os candidatos vão dizer o que eu vou falar para vocês agora. Não é porque eu estou profetizando, não. É porque eu já estou careca de ouvir a mesma bobagem, a mesma mentira em todas as eleições. A pergunta que não pode calar: o senhor é contra ou a favor do aborto? A senhora é a favor ou contra o aborto? E logo vem aquela máscara da mentira, aquele imbróglio para pegar os desprevenidos. Olha, eu como católica, eu como cristã, não posso aceitar o aborto. Porém, o aborto provocado, né, gente? Porém, e aí vem os poréns, isto, porém aquilo, porém nesse caso, porém naquele outro caso. E aí o que fica o objeto da defesa absoluta da vida, se relativiza tudo, porque eu preciso ganhar a eleição. Eu preciso de votos. E olha aqui, seria mais honesto se falasse, sou a favor sim. Seria mais verdadeiro. Enganaria menos. Então, minha gente, lembra daquela música que fala assim?
Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Por que é tornar-se perigo? Porque nós vamos nos transformar em guerrilheiros? Em black blocs? Não. Não é por isso. É porque a nossa maneira de viver não pode mais ser de acordo com aquilo que o mundo quer que seja. Comungar é isto. Comungar é viver no mundo, no meio dos lobos, os valores que Jesus defendeu e por eles morreu, em obediência ao Pai. Seremos um perigo para o mundo, porque a comunhão com o corpo, o sangue, a história, o ensinamento de Jesus, tudo de Jesus, a comunhão com tudo de Jesus, nos coloca na contramão do mundo. Mas ao mesmo tempo que nós nos tornamos uma acusação silenciosa pela nossa maneira de ser, nós nos tornamos também faróis. Nós apontamos para as coisas do alto. Nós nos tornamos aquilo que Jesus falou que nós somos: luz do mundo, sal da terra. Nós daremos sabor novo para as coisas velhas. Nós daremos uma visão diferente de um mundo novo possível. Não por causa dos projetos políticos. Não. Esses, se não estiverem de acordo com os princípios do Evangelho, vão ser mais um ponto para o fracasso. Nesta missa de domingo, e ao longo de toda a semana, quando não tem uma missa especial, como por exemplo o dia de ontem, em que nós fazíamos uma memória obrigatória de Santa Clara de Assis, no tempo comum, nos dias do tempo comum, a antífona da comunhão, presta atenção, o que ela diz? É uma frase de Jesus, uma promessa de Jesus que já está cumprida. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Dou graças a Deus, porque sinto que o Espírito Santo não falha comigo. Sinto que o Espírito Santo me dá para cada momento de pregação e de ensino a palavra certa na hora certa. Quero concluir este ensinamento, vamos dizer assim, breve, mas saída do meu coração, acreditem. Quero concluir repetindo as palavras de João, capítulo 6, versículo 52, que é exatamente o versículo que a igreja escolheu para que nós reafirmemos a nossa fé após a comunhão. Jesus dizendo para mim e para você: o pão que eu dei para você agora, o sangue que você bebeu agora, é a minha carne, é o meu sangue, para a vida do mundo. Não somos para nós mesmos, não somos donos da nossa vida, nós temos um único Pai, Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, e é por Ele,
por Jesus, com Jesus e em Jesus. Que todas as nossas atitudes como batizados em estado de graça, estamos construindo um mundo muito diferente, certamente segundo o sonho e o coração de Deus. Um mundo melhor, um mundo mais santo, um mundo mais descompromissado com o politicamente correto. O mundo sem estar enrolado na teia das mentiras. Mas aquele mundo em que triunfa a verdade, a caridade, o bem, a paz e a alegria do ressuscitado. Meus queridos, agradeço muito a Deus por cada um de vocês, pela paciência que vocês têm de me escutar. Agradeço aqueles que ligam para a nossa comunidade querendo trocar uma palavra, aqueles que mandam e-mail, aqueles que nos escutam pelo YouTube, pelo site da nossa comunidade. Se Deus quiser, por sugestão do Adilson, e que já estava nos meus planos, nós vamos começar na próxima semana, se Deus quiser, uma série de pregações sobre eleição política, sobre o espírito com que devemos viver este momento cívico da nossa pátria, que precisa muito do aporte, da colaboração, sobretudo nossa, como cristãos, membros do corpo de Cristo. Nós iniciamos na nossa comunidade a nossa ação premiada deste ano, que vai ser o sorteio de um Palio Fiat. Vocês podem procurar no nosso site, podem procurar na própria comunidade nossa, como participar. O nosso colegiado pastoral e administrativo, os dois colegiados, foram unânimes em estabelecer uma maneira prática e ao mesmo tempo mais completa possível para conseguirmos os fundos que nós precisamos levantar para podermos manter a obra da Nova Aliança na sua missão evangelizadora e abrir também canais de comunicação do Evangelho para chegar até os confins do mundo. Estamos pensando numa web rádio, numa web TV, que se Deus quiser, se você nos ajudar, e eu quero contar com isso, certamente vai ser um sucesso para a glória de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora esteja conosco, nos lembrando dessas coisas. Ela que guardava tudo no coração, nos ensine a fazer como ela fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.